1 Pedro, capítulo 3. A vida exemplar cristã, deveres dos casados. Capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Capítulo 3, versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Capítulo 3, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Capítulo 3, versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Capítulo 3, versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Capítulo 3, versículo 8. A vida exemplar cristã, o amor fraternal. Capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Capítulo 3, versículo 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Capítulo 3, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Capítulo 3, versículo 11. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Capítulo 3, versículo 13. A prática do bem, a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Capítulo 3, versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Capítulo 3, versículo 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança que há em vós. Capítulo 3, versículo 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Capítulo 3, versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal.
Capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Capítulo 3, versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Capítulo 3, versículo 20. Os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Capítulo 3, versículo 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 3, versículo 18, que diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus Cristo, ele morreu uma única vez pelos nossos pecados, sendo ele justo por nós que somos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto na carne, mas vivificado em espírito. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.